Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, olá. Olá, hoje nós vamos fazer nossa live pequenininha aqui com poucas pessoas para a gente conseguir responder o pessoal do desafio. Boa noite, boa noite. Nós primeiro vamos fazer nossa live pequenininha aqui, depois a gente faz a outra live. Boa noite. Oi, Wellen, querida. Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, boa noite, gente, boa noite, boa noite. Ellen, minha querida paciente, boa noite. Boa noite. Então, eu vim conversar com vocês mais de pertinho aqui, só a gente, tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, né? A gente tem tentado responder por e-mail, mas nem sempre a gente consegue e às vezes algumas pessoas têm alguma... Parabéns, obrigada, Flávia. Algumas pessoas têm algumas dúvidas mais imediatas, querem uma resposta mais imediata, né? Imediatas, né? Então a gente vai... Boa noite, gente, obrigado. A gente vai ter a nossa live antes da live da doutora Fernanda Palio, que é aberta. Essa live aqui é para os participantes e ex-participantes dos desafios, né? Que é o nosso Instagram fechado. Então, a gente vai aproveitar antes de fazer a live grande, fazer a live para alguns participantes do desafio que gostam de conversar por aqui e tal. Boa noite, gente, boa noite. Então, eu quero agradecer os participantes, né? Nossa primeira live. Semana passada eu estava viajando, estava sofrendo no frio. E essa semana eu não consegui fazer live nem no outro Instagram também, nem aqui, porque eu cheguei de viagem e fui para Brasília. E foi muita correria em Brasília e meu filho ficou meio doentinho e tudo ficou mais difícil. Mas, enfim, hoje já cheguei em casa, graças a Deus deu tudo certo. Então, nós estamos aqui para a nossa live semanal, que hoje é mais para dar boas-vindas a vocês, agradecer a confiança de vocês, né, na nossa proposta, no nosso desafio, e dizer que a gente está recebendo os e-mails e vocês estão de parabéns. Os que estão no segundo desafio e mandaram os e-mails mostrando os resultados do primeiro, a gente quer dar os parabéns, dizer que o mérito é todo de vocês. Quem fez todo o esforço foram vocês, né? Na verdade, a gente só... Nossa, 10 quilos a menos, maravilha, parabéns. Na verdade, a gente só tenta passar as informações numa linguagem clara para que vocês entendam e para que vocês persistam, né? O desafio serve para vocês persistirem, né? Eu acho que a gente precisa mesmo persistir, ter um objetivo. Que bom, muito resultado. E eu acho que o mais legal é a gente pensar assim, hoje já é 8 de dezembro, né? Nós estamos no primeiro fim de semana do fim do ano, de dezembro, do mês de dezembro, né? E nós estamos aí numa dieta cetogênica há 8 dias, né? 6 dias, né? Melhor dizendo, 7 dias agora entrando. Então, se pecar elevado é porque está treinando muito bem. Parabéns pelo treino. Se pecar assim pós-treino é treino. Então, esse primeiro fim de semana, algumas pessoas perguntaram, a partir do segundo peso despenca de vez e muda mesmo o hábito, né? E esse primeiro fim de semana algumas pessoas perguntaram se iam poder comer carboidrato. Quem está no segundo desafio não tem problema no cíclico, né? Mas quem está no primeiro, nesse primeiro fim de semana, a gente mantém a cetogênica, tá, gente? Eu já expliquei para vocês, mas nesse primeiro, obrigada, gente, obrigado para vocês também. Parabéns para vocês também, né? 16 quilos, né? Isso é muito legal, né? Mas nessa primeira fase do desafio, a gente precisa realmente... 2 quilos de peso de proteína é muito. 1 quilo está excelente. Uma grama por quilo está excelente, né? 2 gramas é muito, né? Nessa primeira fase, a gente precisa depletar todo o nosso glicogênio. E para a gente conseguir depletar todo esse nosso glicogênio, a gente precisa aí de uns 12 dias, né? De preferência... ou 13 dias para a gente conseguir realmente depletar o glicogênio e liberar bastante corpos cetônicos para então a gente entrar na fase de ciclar os carboidratos, tá? Isso, e quem já tá, Marcelo já tá na segunda, eu sei, quem já tá na segunda, oi amor, quem já tá na segunda já pode ciclar o carboidrato, até porque já sabe como, né, Marcelo? E semana que vem vai poder ciclar junto com o restante do grupo novamente, né? O não abacate pode, não é jacá.
O abacate é liberado na cetogênica, tá lá na nossa listinha, tá, gente? Pode sim o abacate, pode o morango, pode o jejum, se você estiver se sentindo já apto para o jejum, pode o jejum, né? A gente vai deixar para focar mais no jejum a partir do 11º dia, quando a gente começar a ciclar os carbos, o jejum na segunda fase, depois da primeira ciclagem do carbo, o jejum vai vir com tudo, tá, gente? E aí a gente vai realmente pegar mais pesado um pouquinho no jejum, a gente vai sugerir uns protocolos mais intensos, tá? Que não vão ser obrigatórios, né, no desafio, mas quem quiser, eu acho que vai valer bastante a pena, né? Lembrar vocês que vocês devem continuar os treinos, quem não estiver treinando tem que começar a treinar pesado. O whey isolado pode, não tem problema, né? Não precisa muito whey, mas pode. Então, ciclar o carboidrato é fazer o dia lá, no dia do desafio, vocês vão receber a orientação, né, na véspera, de como vai ciclar o carboidrato, como ele vai entrar, como vai ser no café da manhã, como vai ser no almoço, como vai ser no jantar. A bioimpedância é importante, mas o espelho é muito importante. Não, abacate com xilitol é da cetogênica, gente. Pode comer, não tem problema não. E não tem limite de adoçante, não tem limite, não, de jeito nenhum. Pode ficar tranquila. Quando as pessoas estipulam limite de adoçante, na verdade é para você desapegar do paladar doce. Mas com as nossas deficiências aí de dopamina, serotonina, fica mais difícil a gente desapegar do paladar doce, né? Por isso que algumas pessoas não conseguem ficar sem o adoçante, embora já façam bastante tempo a low carb, a cetogênica, né? As orientações são sempre pelo Hotmart, se você deixar seu login salvo aí no seu telefone, você já entra automático, já abre tudo. Não tem nenhuma dificuldade, não. Quem já toma os seus medicamentos, as suas fórmulas, deve seguir mantendo, né, tomando, não pode suspender nenhum medicamento, como a gente já falou, né, gente? Amendoim, embora não esteja na listagem oficial, eu não vejo por que não poder, eu libero sim, mas aí o amendoim, a gente fala do amendoim sem casquinha, né? O amendoim lá, salgadinho, sem casca, sem aquela farinhazinha, né? Muitas pessoas não vão perder peso, mas o percentual de gordura muda sim, até porque nós ainda estamos aí no 7º dia de desafio, né? Muito cedo ainda. Mas o importante é você diminuir o percentual de gordura e não tem como falar, mas eu não fico muito... Engraçado, gente, depois que a gente faz os protocolos de jejum intermitente, depois que a gente é ceto adaptado, a gente se desapega dessa coisa de ficar calculando quantos gramas por quilo, né? Então, eu tenho uma das minhas pacientes que tem o corpo mais bonito, ela come uma vez por dia. Então, ela come uma refeição por dia e, assim, ela deve comer aí 0,8 gramas, no máximo, se eu for calcular. Tem gente que perde muito peso, mas a gente não pode esquecer, nossa, excelente, 2% em um mês, o que a gente espera de perda de percentual é 6 a 8% ao ano. Então, perdeu 2% no mês, já imaginou? Se continuar nesse ritmo, vai desaparecer, vai sumir, né? Tá excelente, parabéns. Jejum intermitente é vida, né, gente? E a Rita é ótima, e os pratos da Rita são os mais lindos, né? Eu falo para todo mundo que os pratos dela são maravilhosos, eu já copiei vários, são muito bonitos, são tentadores, disparam a nossa fome. Exatamente, o mais importante é que castanha de caju pode sim, mas as nozes a gente, como eu falei para vocês lá, a gente fica aí com 30 gramas por dia, né, no máximo, não abusar por causa do valor calórico excessivo, né. Tem muitas pessoas que perdem muito peso, mas a gente não pode esquecer que muito desse peso inicial que a gente perde é a água, tá, gente? A gente desincha literalmente. Então não fiquem se pesando, não fiquem estressadas com peso. Toda uva passa, não é da cetogênica. Toda vez que você fica estressado, você dispara seu cortisol, gente. E o cortisol, ele realmente aumenta a produção de glicose. O cortisol, ele faz gliconeogênese, tá? Então, o estresse por si só engorda, tá, gente? Então, minha dica para você é assim, tira a pilha da balança, enfia debaixo da mesa, guarda, deixa escondida lá e só bota a pilha de novo quando terminar o desafio, para você não ficar estressada com o peso. A melhor coisa que você tem para ir observando se você está emagrecendo ou não é o espelho, gente.
Então, vai observando no espelho, vai sentindo as roupas mais largas, vai observando como você está ficando menor, mais fininha e aproveita só, mas não fica estressada com peso, com cálculo, com balança, não, porque isso daí estressa muito. Vocês vão ver mais à frente que quem está no cetogênico cíclico, eu vou ensinar para vocês o índice metabólico, que eu já deixei lá para frente para ninguém ficar aí estressado, se pesando, calculando seu índice todo dia. Cuscuz não pode na low carb, né, gente? Não manda para minha casa não, Marcelo, porque senão eu peso. Mentira, gente, eu já desapeguei disso. Ó, no meu consultório tem a bioimpedância e aí às vezes alguns pacientes meus falam assim, ai, se eu tivesse aqui eu ia fazer bioimpedância todo dia. Gente, vou falar para vocês que esse ano eu devo ter feito uma bioimpedância. Eu desapeguei mesmo, assim, isso é tão libertador, né? É maravilhoso, até porque todas essas pesagens, essas medidas e esses percentuais, eles dependem muito, principalmente a gente que é mulher, eles dependem muito da fase do ciclo menstrual que a gente está, eles dependem muito de quanto a gente bebeu de líquido, de quanto a gente urinou, de quantas horas tem que a gente treinou, tudo isso interfere, né? Então eu falo que realmente é espelho, é roupa, é medida, uma fita métrica, mas assim, sem estresse, sem ficar tenso, porque senão você vai disparar seu cortisol, e se disparar seu cortisol, ele vai lá no seu fígado, vai produzir glicose e você vai engordar. Então tem gente que, e eu brinco assim, esse fim de semana eu dei aula para um grupo de médicos e eu falei com eles assim, vocês têm que controlar o estresse dos seus pacientes, porque o estresse por si engorda. Então aquele gordinho que chega lá no consultório e não consegue emagrecer e fala para você, doutor, eu não como, e você acha que ele está enfiando o pé na Nutella, ele não está não, e às vezes ele não está comendo, mas ele está tão estressado que o cortisol dele está provocando engorda nele. Então, gente, relaxa, aproveita o desafio, leiam bastante as informações, aprendam. A menopausa estressa horrores, e aí se você ficar estressado, então, em menopausa, que já tem uma diminuição dos neurotransmissores, né? Quando sentir falta de energia para malhar, pode botar um pouquinho de óleo de coco no café, que é excelente, né? Botar um pouquinho de canela, que é termogênico, né? E a energia melhora assim. Exatamente. Eu vou fazer atividade física sem nada, em jejum. Quando eu sinto uma vontade, eu tomo mesmo um café com MCT ou óleo de coco e é o suficiente para mim. Na verdade, se eu comer leite de amêndoas, pode. Não precisa tomar muito, mas se você tiver com vontade de tomar o leite de amêndoas, pode sim. Leite em pó não pode, gente. Leite em pó é leite, né? Só que ao invés de ser líquido, é em pó. É igual o leite normal lá da caixinha, né? O creme de leite pode no café, sem problema nenhum. A nata também pode. Pode comer o torresmo até você se sentir saciada. Só tem que ter cuidado, porque às vezes a gente come, pode com enzima Q10, um desafio sim. Só que às vezes a gente come além do que a gente tem vontade, né? A Rita já tá de boa na menopausa, porque ela já entrou na menopausa na nossa vibe de low carb, então é um outro tipo de transição hormonal, né? Quem já tá nessa vibe de boa alimentação, de atividade física, né? É diferente. Não, a coenzima Q10 de jeito nenhum. Agora o corticoide pode ter sim mexido no seu colesterol, né? Se você não está fazendo uso de nenhum outro esteroide, o corticoide pode ter feito isso sim, né? Temaki eu não tenho certeza, o maracujá pode. O queijo cottage também pode, não tem problema, problema nenhum. Agora, a gente só tem que ter cuidado, gente, com essa coisa aí, isso, de exagero, de você comer torresmo, você não exagerar, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode comer meio abacate com iogurte natural no lanche da tarde, ou meio abacate com xilitol, ou meio abacate batido com um pouquinho de leite de coco, né? Então, é a oxandrolona. A oxandrolona, ela joga o HDL lá no pé. Até que se eu cair pouco, você está na vantagem muito grande, porque ele costuma cair a 18, 17, em uso de oxandrolona, cai mesmo, né? Se exagerar nos queijos, se a gente exagerar no queijo, esbarrei aqui, sem querer, a mão na câmera. Se a gente exagerar no queijo, a gente pode engordar, né? Ou pelo menos deixar de emagrecer o quanto emagreceria. Então, quando eu sempre falo assim, laticínio limita aí a 100 gramas por dia, não mais do que isso,
para você conseguir manter o emagrecimento. Ah, então 6 morangos está excelente, né? Mas você já é craque aqui, já é veterana, né? Diminui um pouquinho, só diminuir um pouquinho essa ingesta e o peso despenca. O que ela está falando, né, o que as pessoas falam, realmente é verdade. No primeiro desafio, às vezes a gente não perde tanto peso, porque a gente está naquela eufória de poder comer queijo, de poder comer bacon, de poder comer torresmo, de poder comer etc, etc, etc. E a gente come sem critérios, né? A gente come além da fome, a gente come sem fome, né? Na verdade, a gente não precisa de fome para comer. Depois que quando o pessoal que está continuando, que está no segundo desafio, todo mundo tem falado que tem visto cair a balança despencar, porque você já desapegou da mania de comer. Essa liberdade que você tem de saber que você vai comer naquele seu dia lá, tira esse desapego, né? Esse apego que você tem com comida, eu vou comer isso, eu vou comer isso, eu vou comer muito isso, e você vai largando de lado, você vai, vou comer, tudo bem, vou comer, mas você não, vou comer, não é mais aquela fúria que você tinha antes, né? E aí sim, aí você, não é que no segundo desafio você tem mais efeito, é que no segundo desafio a sua cabeça já mudou e você já está pensando de outra forma, a comida não é mais o seu foco, né? Nós vamos ciclar na semana que vem, tá, gente? Eu já expliquei um pouquinho antes aqui, para quem entrou agora, nessa primeira fase a gente vai fazer aí 13 dias de cetogênica, porque eu preciso depletar todo esse glicogênio aí que está armazenado. Eu quero bastante corpo cetônico sendo produzido, né? Para quando a gente ciclar o carboidrato, eu já conseguir startar essa mudança metabólica. Então, nessa primeira fase, a gente vai dar uma esticadinha aí essa semana, esse fim de semana aí, parabéns todo mundo que aguentou bem, né? Hoje todo mundo com certeza está aí já no auge da cetose, né? Liberando os corpos cetônicos, né? Então hoje você realmente já tem grande parte da sua energia sendo provida dos corpos cetônicos, né? Provenientes dos corpos cetônicos, né? Então você está começando a mudar uma história metabólica do seu corpo, né? Que a vida toda ficou lá usando a glicose como fonte de energia, finalmente agora ele está aprendendo a usar as suas reservas de gordura como fonte de energia e ainda, logicamente, usando também a gordura que você está usando para se alimentar, né? Então você está promovendo essa mudança metabólica. Por isso que nesse primeiro fim de semana a gente não teve ciclagem de carboidratos, porque a sua mudança metabólica está começando a acontecer. Se eu interrompesse agora, eu ia te prejudicar, ou melhor, você até teria um bom resultado, mas não tão bom quanto você vai ter deixando para a semana que vem. Na semana que vem, a gente já vai ciclar o nosso carboidrato, né? Precisamente no fim de semana. Então, eu vou colocar para vocês na semana que vem, provavelmente na quinta-feira à noite. E aí, teoricamente, a sexta-feira vai ser o dia, mas quem quiser trocar e deixar para o sábado por causa de um aniversário, como ela está falando aí, ou mesmo o domingo, não tem problema. Mas não vai poder ser sexta, sábado e domingo, nem mesmo sábado e domingo. Vai ter que escolher um dia e vai ter que seguir certinho o que a gente está falando, porque não é um dia de lixo, né, gente? É uma janela de lixo que a gente vai abrir e vai estar explicadinho para vocês na hora certinha que vocês vão poder, na hora não, mas a quantidade de horas certinha que vocês vão poder ciclar esse carboidrato, vai ser explicado direitinho e tal. Vai conseguir sim. Depois que a gente faz o desafio cetogênico, depois que a gente faz a cetogênica, né, nem tanto o desafio. Eu falo desafio porque o desafio eu obriguei vocês a ficarem 15, 13 dias, né, praticamente em cetose. Então, com isso, com certeza, eu consegui uma mudança metabólica bastante significativa, né? Depois que você faz essa mudança metabólica inicial, fica muito mais fácil você conseguir entrar e sair da cetose, né? Induzir a cetose mais rapidamente, porque o seu corpo já sabe o caminho, né? O suco verde de chuchu pode, Ellen. O meu suco de chuchu tá ficando famoso, tá, gente? Eu vou patentear já. Esse fim de semana, dentro dessas horas não tem limite de jacada, só que são só dentro das horas, tá, gente? Pode ser o horário que vocês quiserem, o suco, não tem problema. O água de coco não pode, ela é rica em frutose, tá, gente? Água de coco não pode. Só o coco, né? Mas a água de coco não pode.
Eu adoro também o suco, Ellen, adoro, enfim, agora já até me deu vontade de tomar, daqui a pouco eu vou fazer um suco verde para mim, porque me deu até vontade de tomar. Eu adoro, gente, chá com adoçante não quebra o jejum, tá? Não tô conseguindo ler tudo, tô tentando responder tudo. A gente vai ter nossa live menorzinha toda semana antes da live geral aqui, tá, gente? Semana passada eu não consegui fazer porque eu estava viajando e a gente voltou de viagem, eu fui dar aula em Brasília, então eu também não consegui fazer a live esses dias, mas hoje eu já voltei para casa, então essa semana vai estar tudo normal e a gente vai manter nossas lives, tá? Eu faço as lives todos os dias, 5 vezes na semana, mas a gente vai combinar que eu vou fazer a live 3 vezes na semana, só aqui, e os outros 2 dias da semana, de segunda a sexta, eu faço no Instagram aberto. Que a nossa proposta já seria essa mesmo para a primeira semana, só que essa semana eu não fiz nem aqui nem lá, porque foi uma semana de curso, eu fiquei enrolada, então a gente vai fazer as nossas lives aqui fechadas, 3 vezes na semana, ou pelo menos 2 vezes na semana aqui, 3 vezes lá, 2 vezes lá e 3 vezes aqui, a gente vai revezando para a gente conseguir responder, eu conseguir falar mais de imediato com vocês, dar uma atenção maior. Então, essa semana vocês ficaram meio que abandonados, porque foi um tumulto muito grande, então eu peço desculpa, mas a partir dessa semana a gente já vai ter as nossas lives aqui fechadas para a gente poder conversar mais de perto e tirar as nossas dúvidas, né? As pessoas, uma mesmo vai respondendo a outra, porque já vi aqui, vão se ajudando, né? E aí a gente consegue otimizar e melhorar ainda mais o resultado de vocês, né? A boca fica muito seca com acetose, tá? Parabéns. Que bom que sentiram falta de mim, mas agora já estou de volta. A boca fica muito seca, tá, gente? Por isso que dá o hálito cetônico. Então a gente tem que realmente. O suco de chuchu não tem receita, não. Eu falei aqui, eu vou falar de novo. Aliás, eu já postei no Stories, mas já apagou. Eu vou botar lá no fixo, lá do Story fixo, como é que é o suco de chuchu. Bem lembrado, eu devia ter colocado lá. Pra gente poder... A boca fica seca por causa da cetose. Parabéns, mas tem que se hidratar, né, gente? Tomar bastante água, pode tomar esse suco de chuchu que eu vou postar já já no story. Daquele story lá que fica fixo, que eu nunca sei direito como é que chama, né? É possível estar em cetose e não ter os sintomas, né? O único sintoma, às vezes, que as pessoas sentem é mesmo a boca seca, é a diminuição da fome. Suco de chuchu vira vício, tá, gente? Todo mundo ama o suco de chuchu. Mas o que eu queria mesmo era agradecer a presença de vocês, a confiança de vocês. O Ellen já adiantou, Ellen vive me salvando. Chuchu, couve, limão, maracujá, gengibre, pode botar hortelã, pode botar... vocês acharem assim de que se couve, né? A couve ela já falou. Então, pode botar hortelã e pode botar o gengibre, ela já falou. Fica uma delícia o suco, gente. Bota bastante gelo e deixa na geladeira. Deu uma sedezinha, a boca ficou. Chuchu cru, gente. Chuchu tem gosto de água, tá, gente? Vocês vão bater, ele tem gosto de água. Só que ele é rico em vitaminas, né? E excelente para a saúde. Então, é uma forma ótima que você vai ter aí de repor suas vitaminas e minerais. Então, mas eu vou estar aqui de volta. Então, a gente combina. Eu aviso vocês antes nos grupos, aviso aqui também no Stories e a gente vai... Não, a ciclagem vocês vão receber tudo essa semana. Vamos esquecer a ciclagem por enquanto, vamos focar na cetose, tá, gente? O jejum vai vir depois da ciclagem dos carbos, ou seja, a partir da outra semana a gente começa com jejum, tá? E aí a gente vai sugerir uns protocolos não obrigatórios. Pois é, Arthur ama o suco de chuchu. Hoje lá no curso de São Paulo, até de Brasília, até em Brasília o chuchu já tá famoso, sabe, gente? Aí tinha um suco hoje lá de detox verde lá, de não sei o que, alguém perguntou, tem chuchu? Eu falei, olha que o suco de chuchu tá viajando, tá ficando famoso, né? Então, eu sugiro 16 horas de jejum, né? Eu amo jejum, então eu vou sugerir, 16 é de rotina, mas a gente vai estender um pouquinho esse protocolo aí depois das ciclagens de carboidratos, se preparem, tá? Então, já respondi bastante gente, vamos lá pro outro Instagram agora. Strident não quebra o jejum, tá, gente? A sensação da boca salgada é normal, né? É cetose, então tem que se hidratar bastante. Coco desidratado e pastinha de amendoim também pode, não tem problema. Tem que beber bastante água. Gente, tem que ir para academia. Quem não treinar não vai conseguir ganhar músculo dos ciclos de carboidrato. Não esqueçam, hein?
tem que ir para academia, Trident pode, sim. Tem que ir para academia e treinar 3 vezes por semana, pelo menos, tá? Então vamos lá para o outro Instagram. Beijo!